Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente está começando aqui o capítulo 15, as vivências do tempo e do espaço e suas alterações. Lembrando que essa aula tem uma ligação muito forte com a aula da semana passada, e o autor, logo no início do capítulo passado, ele falou que poderia juntar os dois capítulos em um só, porém decidiu separar. Achei que ficou muito interessante essa separação, senão o capítulo ia ficar muito extenso e, consequentemente, essa aula também ia ficar muito extensa se fosse tudo um capítulo só. E eu achei um diferencial nesse capítulo que ele trouxe um pouco mais, uma pegada um pouco mais filosófica, uma pegada muito mais pensar sobre a vivência do tempo em si, sabe? Algo mais subjetivo, assim. Então vocês vão entender basicamente o que é isso. E também sempre isso fazendo um diálogo muito grande com os transtornos psicológicos. A gente vai falar desses 5 principais tópicos e vamos começar pelas definições básicas, que o autor vai fazer basicamente isso. Ele vai trazer alguns filósofos, alguns pensadores que falam sobre o tempo para a gente conversar um pouquinho sobre isso e deixar a conversa um pouco mais é, profunda, no sentido de a conversa mais profunda. E esse assunto é super complicado, super tem tudo vários nuances e aí eu acho que esses autores vão trazer um repertório a mais. Nossa, esse sotaque, né? Repertório. Enfim, interior paulista. Beleza. Vamos lá para as definições básicas. O autor começa assim: o ser, de modo geral, só é possível nas dimensões reais e objetivas do espaço e do tempo. Né? Já é uma alegação aí bem interessante. E aí ele diz assim que o tempo e o espaço, né, são condicionantes fundamentais do nosso universo, né, do universo humano, e estruturantes básicos de nossa experiência. Agora o autor vai citar vários autores, Santo Agostinho, Newton, Heidegger, vários autores, e vamos entender mais ou menos o que eles dizem quando falam um pouquinho sobre o tempo, tá bom? Então aqui só citando rapidamente, é claro que as obras deles são muito extensas, aqui é só um panorama bem, mas bem geral. Bom, o que o Santo Agostinho fala? Que o tempo passado e o tempo futuro podem ser longos ou curtos. Apenas eles têm duração, diferente do presente, tá? E aí fica um questionamento, mas como algo que não existe pode ser longo ou curto, tá? Sendo que o passado e o futuro tem essa questão, né? Eles não existem, né? Então, como algo pode ser longo ou curto? Passado e futuro parecem ter duração, mas não existência. Bem, né? Fiquei bem pensativo, né? Diante disso. Aí ele disse também sobre o presente. O presente, ele existe, mas não tem duração. Esse é um ponto bem legal que Santo Agostinho fala. Aí Newton e Leipzig, sei como diz, Newton ele falava assim, né? Ele traz uma questão muito mais objetiva, né? O espaço e o tempo produzem exclusivamente fora do homem e tem uma realidade objetiva plena. Isso que Newton falava, esse outro autor. Aí tem Kant que falava assim: o espaço e o tempo são dimensões básicas, beleza, que possibilitam todo e qualquer conhecimento intrínseco ao ser humano como ser cognoscente. Então você pega a dimensão do espaço e do tempo como algo muito importante para o conhecimento. E aí ele diz assim: não se pode conhecer realmente nada que exista fora do tempo e do espaço. Então, tudo que a gente conhece está dentro do tempo e do espaço, segundo Kant. Entidades que param fora do tempo e do espaço, eu vou dar um exemplo, tipo Deus, tipo liberdade, tipo a nossa alma, não podem ser propriamente conhecidas. Então, a gente pode tentar entender, tentar explicar, mas a gente não vai conseguir. Por quê? Porque está fora do tempo e está fora do espaço. Interessante, né? E aí, né? A gente pode pensar sobre elas, a gente pode pensar sobre Deus, mas nunca conhecê-lo objetivamente, pois não se dão no tempo e no espaço. Kant também diz, né? Acrescentando algo que Newton não falou, que foi a dimensão subjetiva do tempo e do espaço, elevando ao status de categoria do conhecimento humano. Tá? Ele também diz que são entidades ocas ou entidades potenciais. O que é isso? Embora sejam absolutamente necessárias ao conhecimento e se encontrarem presentes no interior da gente,
só adquirem plena realidade quando preenchidas por objetos do conhecimento. Tá? Então, só tem uma plena realidade quando elas são objetos, preenchidas por objetos do nosso conhecimento. Beleza? E aí a gente tem esse autor também, polêmico, Henry Bergson, não sei como é que fala, enfim. Na filosofia, ele diz assim, né, que na filosofia o espaço e tempo foram considerados como do mesmo gênero, tá? E o problema é que os pensadores, eles confundiam tempo com espaço, né? Eles se referiam à duração, que a gente chama de temporalidade, como uma extensão, que é uma espacialidade. Então, quando evocamos tempo, é o espaço que responde o chamado. Então, ele fala dessa confusão que a gente tem, né? Beleza, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Aí também, só passando rapidamente, a filosofia existencialista, ela usa muito também esses conceitos, né? E o tempo não é só visto como um objeto real, como disse o Newton, mas também não é uma entidade oca, como a gente acabou de ver no Kant, mas um elemento constituinte do ser. Então, tempo e espaço é algo, o tempo, né, seria algo constituinte do ser. E a gente já vai entender como Heidegger falou isso. Heidegger, né, ele entende o homem por meio da ideia do ser no mundo, né? Ser com os outros, ser para a morte, né? Sempre o ser direcionado a algo. E aí ele diz assim a ideia da morte, né? A morte, por consequência, a temporalidade, né? Definem a condição humana. Então, a partir da morte que se define a condição humana. Ele traz uma ideia também muito interessante, né? Que analisa o tempo. Analisar o tempo é observar o homem em sua maior contradição. E que contradição é essa no homem? É aquela ideia, né? A tensão entre permanência e transitoriedade, sobre poder e impotência, desejo pela vida e também marcado pelo inevitável desejo da morte. Então, essa é a contradição, né? São coisas, são opostas que estão ali sempre presentes, tá? Essa tensão entre esses dois opostos. Bem interessante. E também um autor para fechar, né, falou de vários filósofos e agora vai falar de um aspecto mais biológico, dos ritmos biológicos, né, que estão presentes no tempo e no espaço. Você tem um exemplo, por exemplo, do ritmo circadiano, que todo mundo tem, que é essa ideia, né, que dura cerca de 24 horas, alterna-se o dia e a noite. Tem os ritmos mensais relacionados principalmente ao ciclo menstrual, né, 28 dias. Tem as variações sazonais, que normalmente são 4 estações no ano, né? Aqui em São Paulo sei lá, nem tem mais separação de estação. Também tem os grandes marcos da vida, tipo gestação, nascimento, adolescência, velhice, morte. Outro ponto também que a gente pode falar é que muitos ritmos biológicos associam tanto a flutuações hormonais bioquímicas e símbolos culturais, tá? Muito interessante, né? Que às vezes esses símbolos culturais eles são feitos a partir desses ritmos biológicos que nós temos. Esses símbolos culturais seriam tipo datas festivas, representações culturais de fase da vida, ritos de passagem, né? Que contribuem para a determinação do estado mental do indivíduo. E esse é um ponto muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Como isso contribui para a determinação do estado mental das pessoas. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai entrar aqui no bloco 2, que é a percepção do tempo e o senso da realidade. Bora lá. E aí tem esse autor, que é o Armin Schwarzer, não sei como falar o nome dele, identificou uma série de pacientes com desorientação temporal e confabulação e como isso afeta a percepção do tempo e o senso de realidade. Olha só que interessante o estudo dele, né? Ele fez, né, um exame com os pacientes, quer dizer, fez um estudo com os pacientes, que esses pacientes cuja neuroimagem revela certas lesões neurológicas, então são pessoas que de fato têm lesões neurológicas, que implicavam a perda da capacidade de discriminar em um evento ou pensamento ocorridos no passado e algo que está ocorrendo no momento. Olha só que como é interessante, né? A pessoa, ela não consegue discriminar se isso já aconteceu ou se está acontecendo agora, sabe? Então imagina essa seguinte situação. E aí, tal discriminação é essencial para você ter um contato com a realidade, né? Se você não sabe se você está vivendo no passado ou se você está vivendo no presente, você não consegue discriminar o que está acontecendo. Para discriminar o que é real, o
está acontecendo nesse momento, do que é uma lembrança passada, uma fantasia relacionada ao futuro. Então, assim, são casos bem interessantes, né? E aí, o que ele diz, né? Que neuropsicologicamente, construir um futuro em nossa mente utiliza os mesmos mecanismos neuronais da construção mental do nosso passado. Que interessante, né? Eu achei incrível esse constatamento, né? Construir um futuro em nossa mente usa os mesmos mecanismos neuronais do que no passado. Então, o mesmo mecanismo neuronal. Tanto o passado como o futuro é o mesmo. Eu achei isso incrível, né? E todos os 14 pacientes desse autor tinham algo em comum. O que era? A principal área lesada situava-se em uma área filogeneticamente antiga do cérebro, que é o córtex orbitofrontal medial posterior, tá? Todos eles ficam nessa zona, né? Só pra você entender que assim, o córtex pré-frontal, no caso, o córtex orbitofrontal fica nessa região, tá? Aí no caso é em específico o córtex orbitofrontal medial posterior, tá? Para ser mais específico ainda. E muito interessante, né? Tinha alteração nessa área em específico. E aí também, essa parte, ela tem um fator muito importante que é a filtragem da realidade que está nesse córtex, né? Que é por meio do lobo frontal. Você tem aqui o córtex pré-frontal. Lembrando que córtex, a gente está falando só da camada mais externa. Quando a gente vai para a camada mais interna, a gente está falando do lobo todo em si, né? O lobo fica mais ou menos nessa região aqui, beleza? Esse é o lobo frontal. Então, assim, a filtragem da realidade, né, que fica lá no lobo frontal, ocorre a discriminação do que é real em relação ao que é lembrança ou fantasia, né? Então, a discriminação do que é real em relação ao passado ou ao futuro. Então, formulou-se a hipótese de que um dos componentes mais importantes da construção mental da realidade seria o órbito frontal Hewlett filtering, alguma coisa assim, né? Pronunciation very good. Então, muito interessante, né? Esse córtex órbito frontal medial, muito importante. Beleza? E agora a gente vai a gente já falou, né, dessa ideia do senso da realidade, como isso muda a nossa forma de vivenciar o tempo. Vamos falar também das qualidades da vivência do tempo. Gente, muito interessante, né? A experiência da temporalidade ela é fundamental para o senso de coerência e continuidade do self e da identidade pessoal, beleza? E aí, quando a gente pensa em temporalidade, a gente precisa pensar em alguns elementos, que é, quando a gente fala de temporalidade, que é percepção do tempo, percepção de duração desse tempo, né? Estimação prospectiva, que é futuro, e retrospectiva de intervalos, e a experiência da passagem do tempo e duração antecipada. São basicamente esses 4 aspectos. Quando a gente fala de temporalidade. Beleza? E aí a gente tem esse autor Karl Marx, falou em 2019, que é muito legal, que ele vai trazer a questão dos afetos e como isso afeta a nossa noção de tempo. Faz muito sentido, né? Como nossas emoções vão afetar a nossa percepção do tempo. Por que isso faz sentido? É o seguinte, a experiência da temporalidade é influenciada muito pelos estados afetivos e emoções, assim como as experiências e vivências corporais. Eu já vou dar um exemplo para vocês, mas é basicamente quando você está com uma pessoa que você gosta muito, ou quando, sei lá, se uma pessoa gosta muito, parece que o tempo ele muda, sabe? Parece que passa mais rápido. Você tem uma percepção diferente. Além também desses aspectos mais afetivos, a percepção também é influenciada por outros aspectos cognitivos, como atenção, memória de trabalho, memória de longo prazo. Então, sei lá, às vezes você está numa situação que você não está olhando para nada, assim, você está viajando na maionese. Quando você vê, eu particularmente sou assim, né? Nossa, eu perco tempo. Por exemplo, quando eu vou tomar banho, eu me distraio muito, sabe? Tipo, eu fico muito distraído. Quando eu vejo, eu falo, nossa, toma um tempão aqui, porque, sei lá, começa a viajar nos pensamentos e aí, enfim. Então, a memória, a atenção, ela é muito influenciada pela nossa percepção do tempo. Beleza?
E aí, expressões ao falar sobre o tempo, né? Aqueles 40 minutos de dor intensa pareciam ter durado um século. Se você faz academia aí, tipo, sei lá, você fica 40 minutos, não. Você fica 1 minuto na prancha, parece uma eternidade, né? Aí duas horas de espera pelo retorno do meu filho duraram uma eternidade, né? Eu estava tão alegre com a minha namorada que o tempo voou, não percebi que passaram 3 horas. Comum, comum. Enfim, na vida psíquica, o autor disse também um pouco, né? Que além de ocorrer e se configurar o tempo, tem ela mesma um aspecto especificamente temporal, que distingue o tempo subjetivo e o tempo objetivo, né? O tempo subjetivo seria aquele interior, pessoal, né, mais intrínseco, e o tempo objetivo seria aquele exterior, cronológico, mensurável, aquele tempo do relógio, certo? E muitas vezes ocorre um descompasso entre esse tempo subjetivo e esse tempo cronológico, esse tempo objetivo, né? Às vezes o nosso tempo interior é diferente do tempo lá fora, né? E aí isso pode se dividir em dois aspectos. Em um fenômeno primário, que o autor divide em dois fenômenos, né? O primário e o secundário, quando ocorre esse descompasso. O fenômeno primário seria uma legítima alteração da consciência de tempo. Então eu realmente, sei lá, só perdi a noção do tempo mesmo. E também tem um afeto, o fenômeno secundário, que não seria só essa alteração da consciência do tempo. Seria decorrente de uma alteração da consciência, da memória e do pensamento, né? Algo muito mais complexo, tá? Que envolve consciência, memória e pensamento. E pode envolver, né? Ou memória, ou pensamento, enfim. E aí o autor, só para finalizar essa parte das qualidades da vivência do tempo, eu achei muito interessante que ele trouxe esse autor, o Fernando Pessoa, para a gente entender um pouco nessa parte mais qualitativa, essa parte mais da qualidade da vivência do tempo. E ele vai ilustrar esse descompasso entre esse tempo subjetivo e esse tempo objetivo que a gente vive, né? E essa desincronia que pode existir entre o tempo cronológico, né, e o subjetivo vivenciado internamente pelo sujeito, né? Muito o que o Bergson falava, o Bergson que falava da ideia do vocês confundem tempo com espaço e tal. E aí, se quiserem, também tem um PDF lá no Telegram que coloca mais em detalhe essa questão. Beleza? Lembrando que o link do grupo no Telegram tá aqui na descrição, tá, gente? Né? Sempre alguém me pergunta. E aí, vamos ver a citação do Fernando Pessoa, que é bem interessante. Ele dizia assim: Viajei. Julgo inútil explicar que não levei meses, nem dias, nem outra quantidade qualquer de medida de tempo a viajar. Viajei no tempo certo, mas não do lado de cá do tempo, onde contamos as horas, dias e meses. Foi do outro lado do tempo que eu viajei, onde o tempo se não conta por medida. Decorre, mas sem que seja possível medi-lo. É como que mais rápido que o tempo que vimos e vivemos. É muito interessante, né? Ele vai dialogando com essa questão vai brincando com essa ideia do tempo objetivo, do tempo subjetivo. E aí, também tem essa parte agora que o autor, lembrando que o Dalva Larrondo, né, ele fala um pouco do espaço e o tempo. É, ele fala muito sobre, né, ele fala do espaço e tempo, né? O Dalva Larrondo fala muito sobre a questão da religião. Ele tem um livro sobre psicopatologia e religião, caso você tenha interesse. É um livro que eu tenho curiosidade de ler depois. E aí ele dá uns exemplos religiosos que é interessante, né? Que é um diferencial do autor. Ele traz o que esse autor fala, que é o espaço e o tempo têm qualidades particulares e diferentes para aquelas pessoas que são religiosas e para aquelas pessoas que não são religiosas. Uma particularidade, né, da pessoa religiosa, né, nessa vivência de espaço e tempo é diferente. E ele explicita, né, ele coloca vários pontos. Como, por exemplo, para a pessoa religiosa, o espaço não é homogêneo, ele apresenta rupturas, quebras no espaço. O espaço sagrado, né, quando a pessoa, sei lá, exemplo, uma religião cristã, quando ela entra numa igreja, o espaço da igreja ali é forte, significativo, é o único que de fato é real, que existe realmente. O espaço sagrado constitui uma experiência, né, fundamental que ocorre a fundação do mundo, né, para aquela pessoa religiosa.
né? E o templo, né, que é o espaço religioso, faz parte de um espaço diferente da rua que ela se encontra. É como se fosse um mundo à parte, certo? E a porta que se abre para o interior do templo significa aquele limiar que separa dois modos de ser, o profano do religioso. É a fronteira que distingue e opõe os dois mundos, mas ao mesmo tempo a via pela qual esses dois mundos se comunicam. É bem poético. E aí, por meio de ritos, o homem religioso passa a duração do tempo ordinária para o tempo sagrado. Eu cresci muito ouvindo essa frase, né? Que o tempo de Deus é outro, né? E é muito comum essa questão. A nossa noção de tempo, ela é muito questionada, né? Quando no âmbito mais sagrado, enfim, mais religioso, tal. Uma característica também interessante é que esse tempo é um tempo indefinidamente recuperável, repetitivo. Por se tratar-se de um tempo mítico e primordial, torna-se presente por meio do rito da festa religiosa. Então, como é algo meio místico, mítico, quer dizer, mítico, ele sempre está retornando, ele está sempre se repetindo, tá? Sempre algo cíclico. Beleza? Essa foi a contribuição do Dalgala Rondo para falar do espaço e tempo profano e sagrado, né? Essa questão da religiosidade na questão do tempo e do espaço. Agora a gente vai estar no bloco 4, que vai falar de anormalidades da vivência do tempo, tá? E o ritmo psíquico nas síndromes depressivas maníacas e aí em outras síndromes também, beleza? Eu achei muito interessante. Agora a gente vai entrar de fato na psicopatologia, depois desses contextos, eu acho que muito importante, tá? Vamos lá então. As anormalidades da vivência do tempo. Para quadros depressivos leves, a percepção do tempo mais precisa, fenômeno mais preciso, né? Gente, me confundi aqui, desculpa. Em quadros depressivos mais leves, a gente tem a ideia, né, da percepção do tempo mais precisa, né? Do fenômeno chamado realismo depressivo. Então, seria uma maior precisão do tempo. Fica mais fácil explicar se eu falo do quadros depressivos graves. O que acontece nesses quadros? A passagem do tempo é percebida de uma forma mais lenta, de uma forma mais vagarosa, enquanto nos leves é algo mais realista, beleza? Já em quadros maníacos, né, que você lembra que você tem a bipolaridade, você tem um quadro depressivo, né, e tem um quadro maníaco, então tipo, são quase dois opostos assim, né? Mas em quadros maníacos, assim, é percebido de forma mais rápida e acelerada. Interessante. Quando o caso depressivo é grave, a vida, né, o tempo, a passagem do tempo é mais lenta, e em estado maníaco é o oposto, é mais rápida, mais acelerada. Até aí tudo bem, né? E aí na mania, e ele vai fazer diferenciar, né? Na mania e na depressão grave. Na mania tem o taquipsiquismo e na depressão grave tem o bradipsiquismo. O taquipsiquismo gera uma aceleração de todas as funções psíquicas. Então, olha só como isso afeta todas as funções psíquicas. Então, é o pensamento, a psicomotricidade, então a pessoa fala rápido, gesticula rápido, a linguagem, ela fala mais rápido, ela processa mais rápido, enfim. E na depressão grave ocorre o bradipsiquismo, que é a lentificação de todas as atividades mentais. Então a pessoa ela anda devagar, ela fala devagar, ela pensa devagar, ela come devagar, ela vive devagar. E aí tudo isso é oposto na mania, entendeu? Interessante. Agora a gente vai falar também sobre a ilusão sobre a duração do tempo. E essa obra também que eu achei super legal, né? Muito legal. Enfim. E aí trata-se de uma deformação acentuada da percepção do, do tempo, né? Ocorre sobretudo em essa alteração acentuada, essa ilusão sobre a duração do tempo. É muito comum acontecer em intoxicações por alucinógenos ou psicoestimulantes, tipo cocaína, anfetamina, nas fases agudas e iniciais das psicoses, em situações emocionais especiais e intensas, é comum também. Acontece também quando são recebidas, por exemplo, por informações novas. Então, quando tem muitas informações novas, também pode ter essa ilusão sobre a duração do tempo. E aí, o tempo pode parecer transcorrer de modo extremamente veloz e comprimido, ou de forma muito lenta ou dilatada. Então, essa ilusão do tempo ela pode ser tanto rápida como devagar. Ok? Beleza. Também outro aspecto que a gente pode falar é a atomização do tempo.
Esse conceito aqui, ele pode até parecer um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar de uma certa forma que faça um pouco de sentido. Para quem tem mais familiaridade com questões mais sobre Deleuze-Guattari, ou também algo mais existencial, humanístico, assim, né? Talvez tenha um pouco mais de afinidade e consiga entender melhor. Eu, particularmente, não tenho tanta afinidade nessa área, e aí eu já senti o baque quando eu li, sabe? Então, assim, atomização do tempo, né? Então, basicamente diz assim, né? Que vivemos no tempo presente, em um agora que se vincula intimamente aos acontecimentos passados. Então, a gente é muito influenciado do que aconteceu no nosso passado e as possibilidades do porvir, né? E que seria o que pode acontecer no futuro. Então, beleza, né? A gente é intimamente influenciado, intimamente vinculado aos acontecimentos do passado e o que pode acontecer no futuro. Beleza. E a alteração ou falta dessa experiência subjetiva natural do fluir temporal, decorrente da perda ou do enfraquecimento de ambas as margens do tempo. Então, quando a gente tem essa falta de experiência, né, essa falta de vínculo entre as coisas que aconteceram no nosso passado ou da imaginação nossa das coisas que podem acontecer no futuro, isso produz quase uma coisa meio atomizada do tempo, fazendo parecer que existe uma sucessão de pontos presentes que não se articulam entre si. Então as coisas perdem a ligação, perdem essa sequência, sabe? E aí o que acontece? O indivíduo que não consegue inserir-se naturalmente na continuidade do devir adere a momentos quase descontínuos. E aí a gente entra numa questão também que fica assim, gente, o que é devir? Meu Deus, o que é devir? E aí tem vários filósofos que falam sobre devir, né? Tem o Deleuze lá que fala. Enfim, tem muitos autores que falam sobre devir, e aí eu fiquei meio assim, porque não tem um consenso, né? E aí o autor utiliza essa ideia de continuidade do devir, mas basicamente eu vi que devir é essa ideia de vir a ser, né? Se movimentar das coisas do universo para se transformar em outras coisas, aquela que alcança e propor força para outros corpos, é uma força de desejo de se encontrar com, né? Se encontrar com o mundo, se encontrar com o indivíduo. Então, assim, um indivíduo que não se consegue se inserir naturalmente nessa continuidade que a gente tem de vir a ser outras coisas e adere a momentos quase descontínuos. Aí o autor finaliza, né, falando que esse fenômeno ocorre em estados de exaltação e agitação maníaca, geralmente acompanhado por fuga de ideias e uma grande distrabilidade, né? Que é essa ideia de atomização do tempo, que as coisas estão totalmente desconexas e tal. Beleza? E agora a gente vai para inibição da sensação de fluir do tempo. A liberação do dever subjetivo. Então vocês podem ver, né, que no início da aula que eu falei que a aula está um pouco mais subjetiva, tá mesmo, né? Então assim, ele diz assim, né, que a experiência normal do tempo implica na implicação de um agora, é, a experiência normal do tempo implica na ampliação de um agora que se estende ao passado e se dirige ao porvir. Porvir é o futuro, beleza? Implica também um movimento mental que integra o fluir dos acontecimentos objetivos e externo à dimensão temporal subjetiva, que é o dever da vida subjetiva. E aí, tá, beleza, como a gente pode dialogar isso agora? E eu tô suando, muito calor, porque tem que fechar toda a casa por causa do áudio, senão vai ficar muito ruim. O áudio já é ruim, aí pode ficar mais ruim ainda. Aí eu tenho que fechar toda a casa, eu tô suando. Enfim, em síndromes depressivas graves, o que acontece essa ideia do inibição da sensação do fluir do tempo? A normalidade da sensação do fluir do tempo corresponde à falta de sensação do avançar subjetivo do tempo. Parece que está tudo parado, parece que nada se move. No qual o sujeito perde o sincronismo entre o passar do tempo objetivo cronológico e o fluir do seu tempo interno. E aí dialoga muito com o que a gente já falou na aula sobre como essas pessoas com depressão grave sentem a passagem do tempo, né, que é totalmente modificada. E aí, também, né, certos pacientes com depressão grave expressam sua vivência do tempo, olha só que interessante, como que o tempo encolheu, que não passa, deixou de fluir e que está se passando muito devagar do que normal.
Tá ali, tipo, sabe? A noção do tempo ali tá diferente. E para pessoas muito ansiosas? Olha só que interessante. É aquela ideia de que sinto que nunca vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer, que tem muita coisa para fazer. Então o tempo é sempre insuficiente, sempre falta, né, para essas pessoas muito ansiosas. E para pessoas com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é muito comum também experimentar uma lentificação enorme de todas as atividades, sobretudo quando deve completar alguma tarefa. Isso é interessante, né? Não sabia dessa do TOC. Fiquei impressionado. Também para finalizar essas anormalidades do tempo, a gente vai falar por fim da vivência do tempo na esquizofrenia, tá bem? E aí, a gente vai falar dos casos mais agudos, né? Sobretudo para casos mais agudos, a gente vê uma desarticulação e uma quebra do aspecto natural, tá? Da vivência do tempo, né? E também é muito marcado por uma fragmentação dessa percepção, da experiência temporal, tá? É também comum ter vivências anormais, como déjà vu ou déjà vu, que é o estranhamento do tempo do passado e futuro relacionado a delírios e alucinações, né? Ou achar que isso já aconteceu ou que está vivendo o que já aconteceu. Basicamente, essas características presentes em casos mais agudos, né? No caso, estão muito presentes, diferente do que, sei lá, tô com déjà vu, né? Você tá com esquizofrenia, pelo amor de Deus, né? Enfim, tem nada a ver. E alguns pacientes também, um ponto importante, né? Com esquizofrenia, experimentam uma certa passividade em relação ao fluir do tempo, tá? Então, essa questão mais passiva, mas ali não sendo tão influenciado, não se importando tanto. Sente-se que a percepção do temporal é controlada por algo exterior à pessoa, exterior ao seu próprio eu. Outros também, né, geralmente mais graves, sofrem uma verdadeira desintegração, como já falado aqui, da sensação do tempo e do espaço também, tá? E também essas alterações da vivência do tempo, de modo geral, estão associadas a alterações da experiência do self, que vai ter um capítulo só para isso, beleza? E vamos agora para o último tópico, que são as anormalidades da vivência do espaço. E para finalizar, pessoal, essa parte, né, que já vamos encerrar nossa aula e vamos entender um pouco, né, na questão da normalidade da vivência do espaço. Bom, em estados maníacos, o que a gente encontra, né? Que o espaço é extremamente dilatado e amplo, que invade os das outras pessoas, né? Muito comum as pessoas em estado maníaco, tá muito assim, né? E aí o paciente desconhece as fronteiras espaciais e vive como se todo o espaço exterior fosse seu. Por isso que é muito comum, às vezes, a pessoa que está em fase de mania não perceber que está em fase de mania e as outras pessoas à sua volta que são afetadas, tá? E o espaço não oferece resistência ao seu eu. É bem interessante, né? E em quadros depressivos, a gente vê aí, né, uma oposição. Que o espaço exterior pode ser vivenciado como muito encolhido, contraído, escuro, pouco penetrável pelo indivíduo e também pelos outros. Já no quadro paranoide, vivencia esse espaço interior como invadido por aspectos ameaçadores, perigosos, hostis do mundo. O espaço exterior ele é invasivo, uma fonte de perigo e de ameaças. E aí, vou dar um exemplo também, um autor, sobre o indivíduo com agorafobia, que o espaço exterior é percebido como aquela coisa sufocante, pesado, perigoso, como potencialmente aniquilador. Beleza? Então, isso aqui são as anormalidades da vivência do espaço. E assim a gente finaliza a aula de hoje, um pouquinho mais curta. Eu espero que você tenha gostado. E na próxima aula, que vai ser uma aula bem mais longa, a gente vai falar sobre outras questões envolvidas na psicopatologia. Beleza, gente? Espero que vocês estejam bem e tenham gostado da aula. Se você gostou, não esqueça de comentar aqui, deixar seu feedback. Também tem um grupo no Telegram com resumos. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijão e tchau, tchau.